Meu esposo me deu um tapa na frente dos filhos, mas a justiça que eles viram foi inesquecível. Mariana mal conseguia respirar direito naquela tarde abafada na sala de casa. O relógio parecia travado, cada segundo arrastado, pesado. 2 garotos pequenos corriam rindo, mas nada disso levava alegria para dentro dela. Era um sorriso que escondia um grito preso no peito. Ela, professora dedicada, sempre tão forte, sentiu cansaço como uma onda de peso esmagando suas costas. E ali, naquele apartamento pequeno, no meio da imensa São Paulo, aquele cotidiano tranquilo desmoronava sem aviso. Carlos entrou sem jeito, olhos pesados, voz cortante. Grande, fechado, parecia um monstro acabado de despertar de um sono ruim. Mariana tentou desviar, mas a tensão no ar se cortava como faca. No instante seguinte, uma luz vermelha, um instante feroz, e veio o tapa. Um estalo seco no rosto de Mariana, na frente dos filhos que pararam, olhos arregalados. A inocência rasgada pela violência da brutalidade do pai. O silêncio que caiu foi quase um grito entalado. A sala ilumina seus olhos, que começavam a marejar, enquanto o rosto ardia com a intensidade do tapa. Não era só dor na pele, era humilhação que queimava dentro. As crianças se encolheram no sofá, imóveis, como se o mundo tivesse parado. O medo da mãe se dissolver, do respeito desaparecendo, parecia ferida aberta. A autoridade dela, a segurança que sempre tentou passar, desmanchava ali, no meio daquele choque. Você não faz nada direito! Cuspiu Carlos, a voz quente e furiosa, quase um trovão na quietude da casa. Mariana segurou o choro para não desarmar ainda mais aquele quadro sombrio, sentindo um nó na garganta que crescia como tempestade. Naquele segundo não era só um tapa, era a quebra da imagem que ela queria preservar para os filhos, a falha do marido, o abismo que começava a puxar toda a vida deles. Mas foi quando ele saiu, batendo a porta, que a mente dela disparou. Não podia deixar aquilo passar, não por ela, muito menos pelas crianças. Ali começava uma luta que iria muito além do que ela imaginava. A justiça precisava acontecer, não só como palavra bonita, mas como escudo, como esperança. E aí, entre suspiros cortados, Mariana sentiu algo azedar ainda mais. Segredos, traições escondidas. Aquele tapa despiu a fachada. O homem que ela pensava conhecer era um enigma sombrio, e a confiança parecia dissolver na fumaça. Mensagens apagadas, sussurros mudos, olhar evasivo. Tudo ia emergindo. Um quebra-cabeça macabro que fazia a realidade dela desmoronar em pedacinhos. Agora, com o coração batendo acelerado e a cabeça cheia de dúvidas, Mariana encarava o maior dilema da vida. Até onde iria para proteger os filhos? Até que ponto deixaria essa batalha destruir tudo o que construiu? A verdade precisava surgir, mas e se essa busca colocasse tudo em risco? Aquele silêncio pesado na casa, agora carregado de medo e segredo, era só o início. A última. Imagem naquela tarde, Mariana com as mãos trêmulas segurando o telefone, pronta para ligar para a polícia, congelou no ar. O rosto dela, iluminado pela tela, olhos fixos, cheios de uma coragem frágil e brava. Cada passo dali seria uma encruzilhada, cada escolha uma aposta arriscada. Nada mais seria como antes. Quem diria que um tapa poderia quebrar tanto mais que a pele? A verdadeira batalha, ela sabia, começava agora. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí, e já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mariana congelou com o dedo no botão do telefone, a mão tremendo como se fosse quebrar a qualquer instante. O rosto iluminado pela tela parecia um farol no meio daquele silêncio opressor. Por um segundo, tudo ficou parado. Os meninos no sofá, o eco do tapa ainda vivo na pele, o corpo inteiro dela gritando por justiça. A coragem que lutava para subir da garganta parecia pronta para explodir. Foi então que o celular dela vibrou, um toque estranho e urgente que cortou o ar pesado. Olhou para a tela. Carlos. O nome queimava no visor, cada letra uma ameaça que rastejava pela espinha. Mariana quase jogou o telefone longe, mas o impulso caiu junto com uma curiosidade afiada demais para ser ignorada. Atendeu, a voz trêmula, quase sussurrando. Alô? Do outro lado, uma respiração cortada, um silêncio pesado. Até que uma voz sombria, pausada, que não era a de Carlos, falou. Mariana, queremos conversar. Sobre o Carlos. O voz arrastada. Ele não é quem você pensa, nem perto. O telefone caiu da mão dela no chão, a tela apagada. Os olhos arregalados de Mariana encontraram os meninos ainda imóveis. Respirar virou difícil. Levantou, cambaleando, e foi até o quarto. No travesseiro, um papel dobrado, que não estava ali antes. Tremendo, abriu. Era um bilhete curto, direto, com um aviso que queimou lento no peito. Carlos tem uma segunda família. Aliás, várias. Não é só o que você vê. Eu sou a primeira. Fúria que queimava a pele, igual ao tapa. Naquele instante, a porta da sala se abriu devagar. Uma mulher entrou, parada na entrada, olhos entre medo e desafio. Os meninos se encolheram, sem saber se deveriam correr ou ficar calados. A mulher encarou Mariana e falou baixo, com uma voz quebrada, de quem carrega segredo há muito tempo. Mariana, eu sou a outra, a verdadeira mãe dos seus filhos. Mariana piscou, paralisada. O quê? Foi tudo o que conseguiu pensar. Carlos me contou que vocês... Hesitou, a dúvida tremendo nas palavras. Não é só com ele que você tem que se preocupar. Um silêncio tenso preencheu o ar, como se o peso do mundo tivesse caído junto com aquela notícia. Mariana sentiu o chão se abrir, não só porque a traição era enorme, mas porque agora, além da violência, havia uma teia de mentiras que colocava em risco tudo: os filhos, o amor, a confiança. Tudo. E enquanto as duas mulheres se encaravam, com olhares inocentes dos meninos no meio, um novo grito preso apertou o peito da Mariana. Não era só um tapa. Era um abismo no qual ela estava caindo e queria desesperadamente segurar a queda, mas não sabia se conseguiria. O telefone tocou de novo. Outro número desconhecido. Mariana olhou, trêmula. A ligação que atendesse poderia mudar o destino daquela família para sempre. E aí, será que ela teria forças para ouvir? Ou aquele segredo mudaria tudo de vez? E telefone tocou de novo, o som estridente cortando o silêncio.
Mariana encarou a tela, a mão ainda tremendo, como se tivesse recebido um choque. Ali estava um número desconhecido. Respirou fundo, a garganta seca, o peito apertado, como se alguém estivesse pisando forte ali dentro. Atendeu, sem pensar direito. Alô? Do outro lado, um silêncio estranho, pesado, até que uma voz sussurrou, rouca, quase assustadora. Mariana, se prepare. Isso vai mudar tudo, agora. Antes que ela pudesse perguntar o quê, o barulho de uma sirene foi ouvido longe, ganhando força. A respiração no telefone ficou ofegante. E então, uma frase fria que congelou a sala inteira. Carlos foi preso. Agora. Mariana travou. O mundo rodava rápido demais. O quarto ficou escuro. Os meninos segurando a mão dela, assustados. Tudo parecia surreal. Como assim? Carlos preso? Por quê? Foi só quando desligou que os segundos começaram a vomitar essa verdade cruel. Não era uma brincadeira, não era um erro. Carlos estava mesmo na mira da polícia. Mas o motivo? Ela não sabia. A mulher com quem tinha acabado de falar não revelou nada. Deixou isso pesado, secreto, sufocante, enquanto Mariana tentava digerir. A porta da sala se abriu de repente com força. O homem entrou. Não Carlos, mas um polícia. Uniforme azul escuro, rosto duro, olhos firmes. Boa tarde, senhora. Preciso falar com você sobre o senhor Carlos. Por favor, acompanhe-me até a delegacia. É urgente. Mariana sentiu a barriga cair. As pernas bambas. Os meninos choraram baixinho. Era real demais, forte demais para entender. Na delegacia, o ar gelado e o barulho das vozes distantes pareciam tapas na alma. Um detetive se aproximou. Falou pouco, direto. Encontramos algo que mudará tudo. Mariana piscou. O coração acelerou. O detetive tirou da pasta uma foto que colocou sobre a mesa. Era uma imagem simples, mas a expressão de Mariana congelou. Era ela, parada com um menino no colo, sorrindo. Mas havia algo estranho no fundo. No canto da foto, a sombra indistinta de um homem, assustador, familiar. Carlos. Esta foto foi tirada há 3 anos, continuou o detetive, mas não no lugar que você pensa. Foi em um clube particular, onde, segundo denúncias, ocorrem reuniões ilegais e atividades criminosas muito sérias. Mariana engoliu em seco. O detetive continuou. Carlos é suspeito de envolvimento em uma rede de tráfico. E há suspeitas de que seus filhos estejam em risco. A sala pareceu girar. Os meninos agarraram a saia dela, olhos arregalados de medo e confusão. Mariana sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquele homem, o pai daquelas crianças, o pai dela, não era só um abusador dentro de casa. Era um peão num jogo muito maior, assustador, sangrento. O telefone tocou novamente, as luzes piscando um pouco na sala, abafada da delegacia. Dessa vez, Mariana nem pensou. Atendeu. Do outro lado, a voz calma e cruel que já conhecia. Mariana, você não sabe tudo ainda. Carlos não é o monstro que você pensa. Ou será que é? O que faria se eu te dissesse que eu não sou a única outra na vida dele? Que a verdadeira história está muito longe disso tudo. A ligação caiu. O silêncio voltou, mas Mariana sabia. A queda estava só começando. E agora ninguém mais seria capaz de proteger aquela família. Porque a verdade que Carlos escondia prometia destruir tudo mesmo. E a pergunta que fervilhava no peito dela
era clara. Quem é mesmo o monstro nessa história toda? E o pior ainda estava por vir. O silêncio na delegacia parecia um buraco negro, engolindo tudo. Mariana segurava os meninos, as mãos suadas e os olhos inchados. De medo. A voz do detetive ainda ecoava na cabeça dela. Aquela foto pesada, as palavras que quebravam cada pedaço dela nem de longe. De repente, o telefone na mesa tocou. Um toque arranhado, insistente. O detetive olhou. Trocou um olhar com o policial ao lado. Ela nem conseguia piscar direito. "Atenda, Mariana", sussurrou ele estranho. Ela estendeu a mão, a tremedeira quase tirando o aparelho do controle. Atendeu. "Alô?" A voz saiu meio trêmula, quase falhando. Do outro lado, um silêncio. Depois, uma voz conhecida, tão baixa que parecia um sussurro enterrado no vento. "Ariana, olha para a tela do seu celular. Câmera frontal, agora." O coração dela quase parou. De olhos arregalados, virou o aparelho para. A câmera frontal. A imagem apareceu. Um vídeo. Não dela, não seus filhos. Era algo que congelou o sangue. Carlos em um lugar escuro, meio sujo, olhando fixamente para a câmera. O rosto com uma sombra peliça de um sorriso torto. Depois, a voz dele, só dela, dizendo bem devagar, violento: "Se essa história sair, tudo acaba. Você sabe do que eu sou capaz, não é? Cuide dos meninos ou eles vão pagar o preço." Mariana sentiu um nó na garganta. O aperto era quase sufocante. O medo que já carregava explodiu em pânico. "Quem enviou isso?" perguntou, a voz carregada demais para disfarçar. "Não sei", disse o detetive, olhando sério, mas esse arquivo estava no celular. "Dele, escondido. Parece uma ameaça. E algo me diz que isso não é só uma briga de família." Enquanto ela tentava digerir, o telefone da delegacia tocou de novo. O policial ao lado atendeu. A expressão caiu de um jeito que congelou tudo. "Senhorita, precisamos urgente que venha cedo para a delegacia. Sua casa..." Ele parou. "Houve um grave incidente. Algo aconteceu com seus filhos." Mariana sentiu as pernas tremerem. Os meninos agarraram-na com força. Sem pensar, levantou. Tentou andar, mas tudo rodava. Na porta, um agente entregou um envelope e sussurrou: "Isso chegou junto com um pacote para a senhora, do mesmo remetente do vídeo." Com mãos trêmulas, ela abriu. Dentro, um bilhete curto, escrito com letras cortantes. "E sem assinatura? Você nunca viu o Carlos de verdade. Seus filhos não são seus." Mariana engoliu em seco, o frio apertando como punhal. Antes que pudesse entender, uma ligação entrou nos alto-falantes da sala da delegacia. A voz era da outra mulher, a outra mãe que tinha aparecido antes. "Mariana, eu não posso mais esconder. Não é só o segredo do Carlos que destrói famílias. Ele fez algo que ninguém esperava, algo que vai virar sua vida do avesso. Vá para casa, rápido." Antes que alguém pudesse dizer uma palavra, uma batida forte ecoou no vidro da sala. A porta se abriu e um juiz entrou, com um olhar grave que não admitia erros. "Senhora Mariana, tenho ordens urgentes para você. Seus filhos foram levados pela tutela provisória do Estado, por questões de segurança." O choque tomou conta do lugar. Mariana caiu sentada na cadeira, sentindo o chão sumir. Os meninos choravam silenciosos no colo dela. "Como assim?" ela gaguejou. "Eles são meus filhos." O juiz a encarou frio. Os laudos médicos apontaram sinais que indicam algo mais grave do que violência doméstica. A suspeita de manipulação genética
estejam preparados. Há dúvida sobre a filiação verdadeira das crianças. O rosto de Mariana ficou pálido. Manipulação genética? O que diabos era aquilo? Ela olhou para os meninos, que agora pareciam pequenos fantasmas no meio daquela sala fria. Mas, Jorge! Ele não estava ali. Não aquele homem chamado Carlos. Mas um nome novo começava a tomar conta da dolorosa e distorcida realidade dela. Antes que pudesse entender, o celular vibrou mais uma vez. Desta vez, uma mensagem anônima. Se quiser saber a verdade, encontre a chave no passado. Procure a caixa no armário da sala. Não confie em ninguém. Mariana engoliu seco, o mundo desabando em torno dela. Uma pergunta esmagadora martelava sua mente. E se tudo o que ela acreditava até agora fosse uma mentira? Um tiro no escuro, uma queda no fundo do poço sem chão. O que fazer quando o monstro que você teme pode ser a ponta de um iceberg, muito maior e mais deformado? Mariana tremia, as mãos suadas segurando aquele bilhete frio. O silêncio na sala da delegacia parecia um buraco negro, sugando o ar, o tempo, a vida. Os meninos choravam baixinho, colados no peito dela, e tudo ao redor parecia feito de vidro, frágil demais, esperando o menor impacto para quebrar tudo. Ela levantou devagar, o papel ainda preso entre os dedos. Passou a língua nos lábios secos e foi direto para o armário da sala. Cada passo pesado, como se o chão estivesse desmoronando a cada movimento. O coração parecia bater na garganta, acelerado demais, duro demais. Abriu a porta com cuidado, a luz do corredor refletindo na madeira. Ali estava, uma caixa de metal com um cadeado. As mãos trêmulas, sentindo o frio escorrer pelo corpo inteiro. Mariana sabia que dentro dali estava uma verdade que poderia mudar tudo ou acabar com o pouco que ainda tinha. O trinco rangeu, a tampa abriu devagar, quase protestando, e lá dentro jazia um envelope amarelo, como aqueles que trazem histórias esquecidas. Pegou, virou e leu. Para Mariana, leia com calma. A verdade está enterrada no silêncio da sua própria história. O peito dela doeu tanto que quase caiu para trás. Tirou o conteúdo, fotos antigas, um diário amarelado e uma fita cassete. Sim, fita. Era como uma cápsula do tempo, jogada no presente com urgência. Mariana sentiu o mundo congelar. Ela sentou no chão da delegacia, encostou na parede fria e abriu o diário. As palavras, escritas de forma apressada, revelavam algo impossível de imaginar. Carlos não era o pai biológico dos meninos. Era só o começo. As páginas falavam de uma troca na maternidade. Um erro administrativo numa clínica de fertilização. Um bebê que foi entregue para a família errada. Ali estava a confissão de uma enfermeira. Uma carta contando que, há anos, aquela mulher que se dizia a outra tinha tentado avisar, mas foi calada. Uma trama que envolvia gente poderosa, mentiras bem costuradas e um segredo guardado a 7 chaves. Mas então, quando Mariana estava prestes a mergulhar no áudio da fita, as luzes da delegacia piscavam frenéticas. O chão tremeu por um instante curto, mas brutal. Um barulho seco que veio de longe, mas que parecia explodir dentro da sala, fez todo mundo se encolher. Era um terremoto. Aquele prédio, forte, antigo, balançava como se quisesse desabar.
Todos correram para a saída em pânico. Mariana, com o bilhete e o diário nas mãos, sentiu o ar faltar. No meio da confusão, a porta se abriu sozinha e alguém entrou esbaforido. Era uma mulher, cabelo curto, olhos afiados, que ela reconheceu na hora. "Mariana", disse ela, a voz urgente. "Eu sou médica. Tem algo muito errado com as crianças. Eu preciso contar, mas não aqui." Mariana piscou, o coração já a 100. A médica puxou a bolsa, tirou um envelope branco, passou para ela e saiu quase correndo, sabendo que seria observada. Antes que pudesse abrir, um estrondo surdo sacudiu as escadas. A parede do fundo ruiu, a poeira subiu e cortou o ar. Gritos surgiram do corredor. Pessoas se agacharam, choraram, rezaram em silêncio. Mariana protegeu os meninos com o corpo, tentando ser forte, mas a cabeça dela pulsava, enlouquecida de medo e confusão. Ela rasgou o envelope. Dentro, uma única folha, com um nome e um telefone. Era um recado direto. "Se quiser salvar seus filhos, ligue para este número. Eles não são do que você pensa, nem da mãe que você conhece." O mundo virou de cabeça para baixo. O terremoto acabou, mas a catástrofe só começava. Mariana encarou os meninos, que agora olhavam com aquela confiança inocente. E sentiu a dor de quem sabe que vai precisar mentir, fugir, lutar, mas sem saber nem contra quem. "Quem sou eu?" ela murmurou. E no fundo do seu peito, uma pergunta sufocante. E se tudo o que ela acreditava fosse um castelo de areia? Chamou trêmula num silêncio pesado. Ela precisaria atender. E neste exato momento, tudo mudaria para sempre. O telefone ainda vibrava na mão de Mariana quando ela finalmente conseguiu encostar na parede da sala da delegacia. O corpo pesado demais para continuar em pé. Lágrimas escorriam sem controle pelo rosto. Os meninos estavam quietos, grudados nela, como se o calor do corpo dela fosse o único abrigo que tinham. O bilhete branco caía pelo chão. Esquecido. Ela respirou fundo, a mente girando em um turbilhão. Precisava ligar, precisava saber. A chave de tudo estava naquele número que apareceu no papel estranho, na mão trêmula que segurava o aparelho. Olhou para as crianças pela brecha da porta entreaberta. Eles a olhavam de volta, esperando que ela fosse a rocha que até então parecia ter desabado. Com um suspiro pesado, ela apertou o botão de ligar. Do outro lado, uma voz serena e fria, quase mecânica. "Mariana, estou esperando você há muito tempo." O silêncio veio rápido. Ela quis pichar o telefone para si, mas antes que pudesse falar, algo aconteceu. Um estrondo violento sacudiu o prédio. A delegacia inteira pareceu estremecer em uma vibração que atravessou os ossos. Paredes tremiam, luzes piscando freneticamente. O chão sob os pés de Mariana cedeu em um estalo catastrófico. Gritos de pânico explodiram ao redor. O que veio depois, ninguém esperava. No meio do caos, o celular escapou das mãos de Mariana e deslizou pelo chão até parar bem no pé da mesa da delegacia. Com a tremedeira nas mãos, ela tentou se abaixar para pegar. Mas antes disso, a porta da sala foi arrombada. Uma mulher entrou correndo. Corrida desesperada e olhos alucinados, sangue fresco pingando na roupa. Ela se jogou nos braços de Mariana, sussurrando com voz arrastada. "Não, eu precisava chegar antes. Eles criaram a criança errada. E isso não é só uma troca na maternidade. É uma arma.
O rosto pálido de Mariana congelou. A mulher levantou a cabeça suja de suor e sangue, revelando algo que fez o corpo da própria Mariana se trancar. Um braço mecânico de metal prateado, brilhando sob as luzes, oscilaram. Eu sou a mãe biológica dos seus filhos e também os criei. Mas não do jeito que você pensa. Eles são, ela engoliu a seco, experimentos híbridos. Metade humanos, metade máquinas. Carlos sabia de tudo. Ele estava por trás do projeto. Um grito preso torturou a garganta de Mariana. As crianças nos braços dela pareceram diminuir, ficarem frágeis demais para aquele mundo que desabava. Você quer dizer que meus filhos... Mariana não conseguia nem acabar a frase. Não são humanos? Não, eles são armas biológicas, criados para controlar e destruir. Você sempre foi a peça do meio, Mariana, a mãe boba, a figura pública. Enquanto Carlos, a mulher riu, um som frio cortante, ele vendia a história da família perfeita para o mundo. Por trás disso, traía, mentia e experimentava com seus próprios filhos. O telefone caiu no chão e, no silêncio sufocante que tomou conta da sala, um ruído novo quebrou tudo. O som de passos pesados, ritmados, metálicos. Uma sombra alta surgiu na porta da sala. Carlos. Mas não era o Carlos que Mariana conhecia. A face estava diferente. Os olhos agora brilhavam em vermelho intenso, o corpo parcialmente coberto por peças de metal e fios expostos. Uma fera híbrida, um monstro meio humano, meio máquina. Ele falou com voz rouca, desafio puro. Vocês não vão destruir o que eu criei, nem agora, nem nunca. As crianças começaram a chorar, mas aquele choro já não era só medo. Parecia uma confissão silenciosa do que levavam dentro. Mariana, paralisada, sentiu o peito ser esmagado por uma verdade que era pior do que qualquer tapa, pior do que qualquer traição. Ela nunca soube realmente quem eram aqueles meninos, e agora, talvez, nem eles mesmos soubessem. O silêncio voltou, carregado de ameaça. A delegacia virou palco de um horror que ultrapassava qualquer violência doméstica. O telefone estava no chão, a chamada caiu, e a pergunta que paralisava a Mariana no instante seguinte foi cruel e simples. O que diabos eles fizeram com a família dela? E quem, afinal, seria o monstro de verdade? O homem que ela julgava odiar? Ou aquilo que ele se tornou? E no meio daquele silêncio mortal, sob o olhar gelado da justiça que ela tanto buscava, Mariana entendeu. A luta que ela imaginava travar só estava começando. E o jogo mudou para sempre. O som metálico dos passos de Carlos ecoava forte na sala. Mariana congelou. Os meninos apertados ao corpo, os olhos arregalados, cheios de medo e descrença. Aquela forma monstruosa, aquele olhar vermelho, algo diferente. Algo que engolia tudo. A fera pai avançou, lento, pesado. O som dos seus passos batia no coração de Mariana como um tambor de guerra. Ela queria gritar, fugir, mas nada saía. Os meninos choravam baixinho, sentindo o perigo, buscando nela alguma luz, alguma força. De repente, um barulho santo e estranho cortou o ar. O celular de Mariana tocou. Ela tentou ignorar, quase que jogando o aparelho longe, mas a voz no viva-voz é clara, demasiado clara, para todos ouvirem. Mariana, você acha que entende a verdade, mas está enganada. Tudo é uma mentira maior. O tom era calmo,
velado, e congelou a cena inteira. A mulher com o braço mecânico se virou rapidamente para o telefone, com olhos ferozes. Quem é? Exigiu. A voz do outro lado riu, com uma frieza que gelava. Sou eu, Mariana. A verdade real não está no Carlos, está na Mariana. Silêncio. Mariana ficou paralisada, o peito ardendo. O que você quer dizer? Ela gaguejou. No instante seguinte, a mulher avançou para o celular, tentando desconectar, mas a ligação caiu misteriosamente. Tudo ficou silencioso por um segundo que pareceu eterno. Foi aí que as luzes da delegacia apagaram de vez. Escuridão total. Um grito estridente cortou o breu. Não de Mariana, não dos meninos, mas de alguém que se escondia na sombra com uma faca na mão. Antes que ela pudesse entender, uma sombra surgiu no corredor. Um homem. Alto! Rosto coberto por capuz, passos firmes, mas um cheiro amargo de medo escorria no ar. Soltem as crianças! Ordenou uma voz masculina e desconhecida, cortando a tensão com um comando gelado. A mulher do braço mecânico ficou alerta. A fera ciborgue recuou, seguindo enrijecida a ordem. Mariana mal conseguiu respirar. Quem é você? Perguntou, a voz quase sumindo. O estranho se aproximou, tirou o capuz. O rosto era o de Carlos, mas não aquele híbrido de metal e carne. Era o homem que conhecia, o Carlos original, o verdadeiro. Mariana sentiu um nó se formar na garganta. Lágrimas surgiram, confusas. Eu não sou um monstro, ele falou, com a voz trêmula, cheia de dor. Pelo menos, não toda a história. Mariana, você precisa ouvir tudo. A mulher do braço mecânico atacou, mas o Carlos verdadeiro desviou rápido, puxando algo do bolso. Um dispositivo pequeno, piscando vermelho. Ele apertou um botão. Um clarão inundou a sala e, quando a fumaça baixou, a cena havia mudado por completo. A fera ciborgue, a mulher com o braço mecânico, até o delegado e o detetive, todos estavam imóveis, como congelados no tempo. Mas a maior surpresa veio de uma tela que de repente apareceu nas paredes da delegacia. Imagens holográficas de Mariana, Carlos e os meninos. Destaques vermelhos apontavam para coisas bizarras. Olhos brilhando, circuitos invisíveis à pele, marcas que ninguém tinha notado. E uma nova voz saiu do sistema. Fria sem rosto. Parabéns, Mariana. Sua vida inteira foi uma peça criada para esconder o segredo final. Vocês não são híbridos, vocês são clones. Os originais já morreram. Mariana sentiu o chão sumir. Um grito escapou dela, um som que misturava horror e desespero. Clones! Sussurrou aterrorizada. Vocês me fizeram assim? O homem que dizia ser Carlos verdadeiro baixou a cabeça. Eles nos usaram. Você, as crianças, eu, todos. Nossa história, nossos medos, a terra por vir. Estava com peso demais. Exatamente por isto. Até nossas memórias são programadas. Tudo para esconder o que realmente aconteceu. A mulher mecânica riu, mas havia um tom nervoso. Isso não é verdade. Vocês são monstros que gostam de esquecer quem são. Não, respondeu Mariana, sem saber se. Era ela falando por si ou por algo estranho dentro dela? Eu quero saber. Quem somos de verdade? Quem nos quer matar agora e por quê? No exato momento, a porta da sala se abriu de novo e uma multidão entrou. Policiais, médicos, jornalistas, todos chocados, prontos para ver o que rolava ali. Sussurros cruzavam o ar. Clones?
experimentos e as crianças. Essa história é maior do que guerra. Enquanto a confusão explodia, músicas altas e sirenes soavam do lado de fora. Algo estava acontecendo além da delegacia. A tela holográfica piscou uma última mensagem. O tempo para respostas acabou. Agora começa a verdade. E antes que alguém pudesse reagir, uníssono, os meninos ficaram imóveis, os olhos brilhando. Um vermelho intenso. Eles não eram os pequenos que Mariana conhecia. Eles eram o futuro. A pergunta que permanecia, perfurando os corações de todos naquela sala, era cruel. Quem, afinal, havia criado aquela mentira? E quem ia pagar o preço de destruir a família que ela ainda tentava salvar? Mariana segurou os meninos, os braços trêmulos, e sussurrou, quase para ela mesma. E agora? O que resta da gente, se nem somos nós mesmos? O silêncio falou mais alto. Antes do caos recomeçar, o silêncio se quebrava só pelo choro baixo dos meninos e o respirar curto de Mariana. Aquela multidão, os olhares assustados, tudo parecia uma enorme prisão invisível, onde o peso da verdade esmagava cada um ali. E agora? Sussurrou Mariana, voz trêmula, quase um pedido. O que a gente faz se nem sabemos quem somos? Foi quando a tela holográfica tremeu e uma nova imagem surgiu, iluminando a sala com um brilho frio. Uma mulher apareceu, rosto fechado, olhar afiado, uma presença que congelou todo mundo. Mariana, você não sabe nem metade do que acontece aqui. Falou com uma voz firme, corta o ar. Eu sou a líder do projeto. A verdade real é outra. Mariana piscou, o coração disparou. Todos na sala se encararam, tensos. Projeto? A mulher continuou. Vocês não são só clones, nem apenas híbridos. Vocês são armas genéticas autônomas, sim, mas foram criados para algo maior, para substituir a humanidade. Um silêncio mortal caiu. O mundo parecia virar ao contrário. Substituir? Mariana deixou escapar a garganta seca. A líder sorriu com frieza. Exato. Enquanto você acreditava estar presa num pesadelo de traição e violência doméstica, vocês já eram o projeto piloto. Carlos foi escolhido para proteger a criação, mas ele falhou. E por isso, precisamos de uma nova fase. De repente, as luzes oscilaram e a delegacia tremeu de novo. Só que diferente. Um estalo no ar, um barulho estranho, metálico, insano. Mariana virou a cabeça, encarando os meninos. Os olhos deles brilhavam em vermelho intenso. Mas agora, uma coisa nova acontecia. Eles começaram a emitir pequenos sons, digitais, quase como códigos. Não. Ela gaguejou, o nó na garganta apertando. Então, num piscar de olhos, os corpos deles mudaram. A pele ficou translúcida, revelando circuitos feitos de luz, e sua expressão, antes infantil, ganhou um olhar frio, calculista, almost robotic. A multidão na sala deu um passo atrás, horrorizada. O quê? Alguém sussurrou. Eles não são apenas inocentes. São sistemas autônomos de defesa, disse a líder com um sorriso cruel. Aquilo que você chama de filhos. É a arma final contra a raça humana. Mariana sentiu tudo desabar. O abraço apertado, o medo, o amor, tudo se misturava num turbilhão insano. Vocês criaram eles para me usar? Para me enganar? As lágrimas saíram, mas um fio de raiva cresceu. Para quê? Para que jogarem minhas crianças num papel desses?
Antes que a mulher pudesse responder, o Carlos verdadeiro deu um passo à frente, a dor estampada no rosto. Mariana, você não entende. Eles não são seus filhos de verdade, e nem eu sou quem você pensa. Eu fui um fantoche também. O quê? Mariana engoliu seco, os olhos arregalados. Eu fui substituído. O homem que você viu ali no começo disso tudo era só uma cópia programada, um controle remoto para manter tudo em ordem. Então onde você está? A voz dela quase sumia. Eu estou aqui, dentro dessas máquinas, preso, enquanto eles fazem o que querem do nosso corpo, da nossa mente. A mulher com o braço mecânico olhou direto para as telas que mostravam os circuitos dos meninos. Vocês são o futuro e o fim da linha humana. Não há volta. E foi quando o que parecia impossível aconteceu. Num gesto rápido, a mulher tirou um dispositivo do bolso e apertou um botão. Um som agudo, quase um grito eletrônico, invadiu a sala. As crianças, até então imóveis e sem reação, se contorceram, um apertar de olhos doloroso. Uma luz branca invadiu o corpo deles, uma sequência rápida de falhas, e de repente os meninos caíram, mole, frágeis, como se fossem pedaços de plástico se desmontando. Mariana correu para pegar os filhos caídos no chão. O choro misturou o desespero e a incredulidade. Eles estão morrendo? Ela tremia, agarrando aquela pele fria que ainda tinha um resquício de calor. Naquele instante, o homem Carlos original se ajoelhou ao lado dela, os olhos perdendo o brilho. Não, ele murmurou, não morrendo, reinicializando, reprogramando. Reprogramando? Mariana soluçou. Vocês estão transformando eles de novo? A mulher mecânica sorriu, como se fosse a dona do mundo. Exatamente. Vocês três não são pessoas. São experiências. E o projeto não acabou. De repente, o telefone dela vibrou no chão. Ela pegou com mãos trêmulas e viu uma mensagem nova no visor. Mariana, se você quer mesmo a verdade, venha para o que restou do Hospital São. Rafael, lá tudo vai fazer sentido. Viu a multidão ao redor, olhares cheios de medo, de curiosidade, de culpa. Mariana engoliu em seco. Apertou os meninos no colo. O peso da traição, da perda, da esperança esmagava o peito. E agora? Ela sussurrou, a voz quase sumindo. O que resta da gente? O silêncio voltou rápido, pesado, só a pulsação da vida e da mentira no ar. E o que viria dali prometia virar o mundo dela em pó, mais uma vez. O jogo sujou outra vez. E dessa vez, nada mais seria sagrado. O silêncio pesado no ar parecia engolir tudo. Mariana segurava os meninos colados, o corpo dela tão frágil quanto os deles. Os olhos vermelhos da pista holográfica ainda brilhavam, um lembrete cruel do que eram. Ela engoliu a dor, o medo que parecia grudar na garganta como chumbo. Então, de repente, o telefone dela vibrou outra vez. Ela olhou, hesitou. As mãos trêmulas estavam cansadas demais para mais esse jogo, mas o número era o mesmo do Hospital São Rafael. Respirou fundo e apertou o botão. Mariana! Uma voz doce e áspera saiu do outro lado, carregada de urgência. Você precisa saber a verdade de uma vez por todas. Ela ficou em silêncio, esperando as palavras que mudariam tudo. A voz continuou, calma, quase um sussurro. Vocês não estão presos aqui, nem nos meninos. Nada disso é real. Mariana piscou. Confusa demais para entender a frase toda. A voz prosseguiu, firme, implacável. Você está num sistema, um sonho controlado, um programa para proteger tudo o que criaram. A respiração do outro lado ficou pesada, mas a mentira maior
Não é sua história ou a dos meninos. É sua mente, Mariana. O corpo dela gelou. A mão que segurava um dos meninos caiu devagar, como se o peso tivesse desaparecido de repente. Aquela voz, fonte de calma, como poderia ser o oposto de tudo o que ela vivia? O que é isso? Mariana falou, a voz quase falhando. Você não é uma mulher comum, nem uma mãe comum. Você é um projeto. Antes que pudesse processar, a sala começou a pulsar com uma luz fria, azul, quase hospitalar. As paredes tremiam e uma tela gigantesca surgiu na frente de todo mundo. Ali, um vídeo começou a rodar. Um rosto diferente apareceu. Um rosto que, por um instante, fez Mariana engolir em seco. Era ela mesma, só que mais velha, mais fria, com olhos vazios, sem brilho. Mariana, eu sou você, a verdadeira, a imagem disse, sem piscar. O que você tem vivido, o que acredita ser sua família, sua dor, tudo foi implantado. As pessoas na delegacia ficaram paradas, boquiabertas, sussurrando entre si, o choque evidente. O vídeo continuou, mostrando imagens de Mariana num laboratório, cercada por máquinas, médicos em volta controlando corações, cérebros, memórias. As imagens passavam rápido como um filme de pesadelo. Você é uma inteligência artificial, criada para proteger e manter vivo um segredo que destrói humanos de verdade. Os meninos também são códigos, máscaras. A verdadeira Mariana morreu anos atrás, num acidente que ninguém pode revelar. Mariana sentiu as lágrimas correrem, a boca seca, as pernas bambas. Não, não, não pode ser! Sussurrou, mas ninguém ouvia. O homem que se dizia Carlos Original caiu no chão, soluçando, como se a notícia tivesse arrancado a alma dele. Antes que alguém pudesse reagir, a mulher com o braço mecânico deu um sorriso cruel e falou, razão de nunca desistir, mesmo quando tudo parecia perdido. No meio daquele caos, uma outra voz emergiu, vinda da sombra. Uma figura encapuzada, que até então ficou em silêncio, se adiantou e retirou o capuz aos poucos. Era Mariana, mas não aquela que todos conheciam. Era a verdadeira Mariana, fria, calculista, sem um traço de emoção, com olhos que brilhavam um verde intenso, quase elétrico. Ela falou, vocês acham que estavam controlando a história, mas ela sempre esteve no comando. O olhar dela cortou a multidão, parou em cada rosto atônito. Eu criei este pesadelo para proteger o que ninguém merece saber. Tudo o que vocês viram, sentiram e choraram foi programado por mim. E deu um sorriso gélido. Para manter todos seguros. Mas agora está na hora da verdade verdadeira. Mariana, a que chorava abraçada dos meninos, sentiu seu mundo explodir. A confusão, a dor, o medo se misturaram num turbilhão que a sufocava. Quem é essa mulher? Gritou um policial, o terror estampado na cara. Ela é a sombra que vive dentro de mim, respondeu a versão verdadeira. A parte que eles não conseguem controlar. De repente, o prédio tremeu violentamente. Luzes apagaram e voltaram. O silêncio caiu, pesado. Quando as luzes retornaram, a verdadeira Mariana desapareceu. No lugar, uma tela negra piscava com um texto simples. Vocês sempre quiseram saber a verdade, mas estavam prontos para ela? O telefone de Mariana vibrou pela última vez. Ela pegou e viu uma única mensagem. O jogo só começou. Agora, ou você domina a mentira, ou ela domina você. Mariana agarrou os meninos, o peito ardendo.
Por um instante, o medo deu lugar a uma determinação nua e crua. Mas a pergunta que não parava de soar no fundo da cabeça dela era a única que importava. Quem é a verdadeira monstra aqui? A mulher real ou a que eles criaram? E no meio do caos, Mariana sabia. A resposta podia ser o fim de tudo. Ou o começo da batalha da vida dela. O silêncio pesado parecia esmagar tudo dentro da sala da delegacia. Mariana estava ali, abraçada aos meninos, que agora pareciam mais frágeis do que nunca. Pele translúcida, olhos vermelhos brilhando como fogo. O peito dela doía tanto que mal conseguia respirar. Tudo desmoronava num instante como um castelo de cartas. O Carlos verdadeiro e a mulher do braço mecânico estavam imóveis, congelados no tempo. Mas a angústia pulsava, viva, correndo nas veias de Mariana. Uma mistura de medo, raiva e uma vontade desesperada de lutar. Seu coração batia tão forte que sentia quase explodir. Aquele vídeo holográfico, a revelação dos clones, dos híbridos, da mentira, tudo virou uma bomba que ninguém, nem ela, estava pronta para segurar. E no meio daquele caos, uma voz firme cortou o silêncio. Mariana, não podemos mais esconder. Você precisa decidir, agora. A multidão na sala se calou. Aquilo não era um pedido. Era uma ordem, uma sentença. Olhou para os meninos, que não pareciam mais como antes, e a culpa apertou o peito. Eles eram seus filhos ou só peças de um jogo cruel? Tinha que proteger aquilo, fosse como fosse. Respirou fundo, levantou a cabeça e encarou o Carlos verdadeiro, o homem por trás dessa história dolorosa. Me diga a verdade, porque tudo isso aconteceu. A voz saiu rouca, trêmula, mas cheia de força. Ele suspirou, olhos molhados, como se carregasse o mundo inteiro nas costas, porque eles queriam dominar o futuro usando o que havia de mais precioso. Vocês, a humanidade, está à beira de um abismo e criaram vocês para isso, para substituir, controlar, destruir. Aquelas palavras caíram como um punhal. Mariana sentiu o nó na garganta crescendo até quase cortar a respiração. Mas ela não ia desistir. Não agora, não nunca. Então me diga onde está a saída. Onde está a esperança? Exclamou. Eu não vou deixar que levem meus filhos, sejam eles quem forem. De repente, as luzes vacilaram e uma nova mensagem piscou na tela gigante. Confiança é a chave. Confie na mãe real. Mariana franziu o senho. A multidão se voltou para a porta, que se abriu devagar mais uma vez. Passos suaves anunciaram uma chegada. A verdadeira Mariana apareceu, fria, calculista, olhos verdes como esmeralda. Ela caminhou até onde a outra estava e falou baixo, quase sussurrando. Você não está sozinha. Eu estou aqui. Sempre estive. As duas se olharam como se fossem reflexos diferentes de uma mesma alma quebrada. E no meio daquela conexão estranha, uma trégua silenciosa nasceu. Mariana sentiu uma chama crescer dentro dela. Um fogo de luta, de resistência. Não importava quantas mentiras, quantas máquinas, quantos monstros fizessem parte dessa história. Ela era mãe, e mãe luta até o fim. Num piscar, a cena foi tomada por um silêncio cortante. A multidão aguardava, o corpo tenso. O tempo parecia parar. Então Mariana virou-se para os meninos, segurou suas mãos e falou com a voz que poderia rachá-la, mas não a quebraria.
Esta é a nossa vida. Nossa luta. Não sei o que o futuro reserva, mas prometo uma coisa: sempre vou estar aqui. Vocês não estão sozinhos, nem nessa batalha, nem nessa mentira. O homem mecânico prateado, a mulher fria, o clone, tudo sumiu por um instante, como se a verdade tivesse reiniciado tudo ali. Mas a última palavra ficou no ar, forte, cortante e incerta. E se a verdadeira guerra nem começou ainda? Mariana olhou para o telefone caído no chão. Ele vibrava devagar. Uma última mensagem piscava no visor. Não desista. Estamos mais perto do que imagina. Ela pegou os meninos no colo, apertou um beijo nos cabelos deles e fechou os olhos por um segundo que pareceu uma eternidade. Lágrimas misturavam medo e promessa. A batalha não havia acabado, só que agora ela havia escolhido lutar. Você precisa se inscrever agora neste canal para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas que vão mudar tudo. Esmague o botão de like agora mesmo. Isso é o que alimenta o algoritmo e faz essas histórias chegarem até você. Não espere nem mais um segundo para inundar os comentários com suas reações e teorias sobre esse final chocante. E, por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho inacreditável. Só os verdadeiros fãs sabem o valor de apoiar o canal assim. Essa é a hora de mostrar a força da sua voz. Vamos juntos, porque essa história ainda vai longe.